Graça e paz, Igreja Batista Querigma. Eu sou o pastor Guilherme e neste dia estarei trazendo a palavra sobre ânimo, ter bom ânimo, uma determinação de Jesus. Hoje, 29 de março de 2020. E o texto está em João 16:33, em que diz assim: Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus orientando os discípulos, dando as últimas orientações antes dele morrer na cruz. Mas voltando a falar sobre ânimo ou bom ânimo, a Wikipédia fala que é um estado emocional de duração relativamente longa. Geralmente tem valência positiva ou negativa. Em outras palavras, pessoas tipicamente citam estarem animadas ou desanimadas. Como também o dicionário online da língua portuguesa, ele diz ânimo, excesso de determinação diante de uma circunstância perigosa, coragem. E o capítulo 16 de João é riquíssimo. Conforme já dissemos, são as últimas instruções que Jesus está dando aos discípulos antes de morrer na cruz. E o tema da mensagem também é muito importante: ter bom ânimo. A Bíblia fala em diversas passagens sobre ter bom ânimo. Ter bom ânimo é algo bíblico. E diz no Antigo Testamento 8 vezes Deus dizendo a se ter bom ânimo. E eu peguei como exemplo Josué 1:6, quando Deus fala, esforça-te, tem bom ânimo. Deus falando para Josué no momento em que ele está substituindo Moisés e pegando a grande tarefa de conduzir o povo de Deus até a terra prometida. Como também no Novo Testamento existe 9 vezes. E eu peguei como exemplo Atos 27, versículo 22 e o 25, quando Paulo está no naufrágio, indo para Roma, e o navio passa por muitas tempestades, passa por muitas situações difíceis, quase 2 semanas sendo levado pelo vento, e os marinheiros já desanimados, e Paulo então diz para aqueles marinheiros: tenham bom ânimo, porque nós iremos sobreviver. Nós iremos chegar em Roma. E eles aí ficam náufragos na ilha de Malta. E aí Paulo diz que Deus chegou a informar para ele que todos iriam sobreviver e chegarem a Roma. Então Paulo dá uma palavra de ânimo e diz para todos os marinheiros: tenham bom ânimo. Em todas as passagens da Bíblia, quando ela usa o termo tenha bom ânimo, normalmente por circunstâncias difíceis que o seu povo estará passando, ou que alguém estará passando. Mas, para alguns pregadores, ânimo também é um atributo da alma, é a disposição para a vida. Ter bom ânimo é uma determinação de Jesus, está no texto bíblico. Eu quero frisar bem que aqui não é uma mensagem de autoajuda, mas é uma mensagem bíblica. Ter bom ânimo é uma recomendação, uma determinação de Deus para a sua vida neste momento. E querendo analisar o texto, quando Jesus fala aos seus discípulos, disse-vos essas coisas, Jesus está se referindo ao capítulo 16 de João, em que no capítulo 16, Jesus começa a colocar o futuro próximo, o que iria acontecer. E ele fala inclusive que ele vai falar por figuras, para que os discípulos não venham se entristecer muito, porque o futuro próximo deles seria muito difícil. Perseguição, morte. Imagine o que é ver o seu mestre pendurado numa cruz, morto. Então Jesus vem prepará-los para esse momento, essa grande dificuldade. Por isso que Jesus inicia o verso dizendo: disse-vos essas coisas, em que seriam momentos difíceis, momentos de tristeza, momentos de angústia, mas Jesus fala que o término desses momentos será de alegria.
ele chega a comparar uma mulher grávida, uma mulher no momento de dar à luz, a preocupação, a tristeza da dor, né? Não se compara com depois que a criança nasce, depois que a mulher tem o seu filho. A alegria é tão grande que se esquece dos momentos tristes. Então Jesus estava preparando os discípulos para aquele momento de dificuldade. E ele completa então a frase, para que em mim tenhas paz. Ou seja, Jesus está dizendo que ele é a referência, ele é a paz. Que os discípulos não devem focar nos problemas, nas dificuldades que eles irão passar, mesmo mediante a perseguição e sofrimento que enfrentarão. A paz deles está em Jesus. Que os discípulos não devem focar nos problemas ou nas dificuldades que eles irão passar. Jesus está alertando, inclusive, que quando estamos com grandes dificuldades, desespero, ansiedade, quando o medo passa a nos controlar, nós não temos paz, porque o nosso foco é somente na nossa dor, naquele problema que nós estamos vivenciando. E Jesus está alertando sobre isso. Não foquem nos problemas, não foquem na perseguição, foquem em mim, que eu sou a vossa paz. E, na realidade, trazendo esse contexto para o dia de hoje, hoje é o segundo domingo que nós não nos reunimos na igreja. Estamos confinados em casa e os noticiários que chegam até nós só falam em morte, desemprego, em pandemia, em casos graves de doenças, de virose. São só notícias ruins. E em casa, muitos de nós, nesse momento, estamos preocupados com o emprego, com o salário, com a família, o dia de amanhã, se serão alimentados ou não, se vamos ter recursos para alimentar nossas famílias ou não. E aí, em todo o tempo juntos, nesse período de dificuldade em que só chega notícia ruim, pode acontecer de vir lembranças do passado, cobranças, discussões, desarmonia, desequilíbrio, medo. E eu quero dizer a vocês nesse momento que Jesus está lembrando no texto aos discípulos, e eu quero te trazer à memória nesse momento talvez de sentimento de perda, sentimento de medo, que Jesus está dizendo aos discípulos que eles teriam também sentimentos difíceis. Ver o seu mestre pendurado numa cruz, talvez sentimento de fracasso, tudo aqueles 3 anos que eles viveram, agora desesperança de perder tudo porque o seu mestre está pendurado numa cruz. Aí Jesus está lembrando a eles: ei, a minha vida continua, a referência de vocês está em mim, eu vou ressuscitar ao 3º dia. É essa advertência que Jesus está falando aos discípulos. Não tenham medo, apesar das dificuldades, não tenham medo. E aí eu quero dizer a você nessa mensagem, não deixe o medo te controlar. Jesus estava falando isso aos discípulos e está falando para você que está me ouvindo agora nesse momento. Tire o foco dos seus problemas e caia de cabeça num relacionamento mais profundo com Cristo. Ele está vivo, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa referência. Não são esses problemas. A tua referência é Jesus Cristo, vivo, ressuscitado, ressurreto. Ele é a tua paz. E aí, olha o que esse Jesus diz em Mateus 6,6. Quando, porém, orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê secretamente te recompensará. Nesses dias nós temos tempo suficiente para viver o secreto com Deus. Se você está sendo dominado pelo medo, pela desesperança, eu quero te dizer, tranque a tua porta do teu quarto. Vai entrar no secreto com Deus, e o Deus vivo que te vê em secreto
te recompensará. A tua paz está em Jesus. E dando continuidade no versículo, agora na segunda frase, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, é a segunda frase. Eu venci o mundo. Nessa segunda frase, ele reforça que o mundo traz aflições, mas é nele Cristo que está a paz. Ou seja, se o mundo traz aflições, precisamos entender que a nossa paz não está aqui, não está nesse mundo, não é o teu emprego, não é o teu salário, não é a tua empresa, não é a tua faculdade, não é a tua liberdade de sair de casa, não é a economia mundial, nada disso te traz paz, porque isso tudo faz parte do mundo. O que te traz paz não está no mundo, está em Jesus Cristo. Você até pode perder tudo que se vê. O texto está dizendo que ainda assim você pode ter paz, porque aqueles que são salvos nunca perderão ou poderão perder a Jesus. Nunca poderão perder a nossa rocha eterna, a nossa salvação que está em Cristo Jesus, que é a nossa paz. Jesus nunca vai se fazer ou se deixar perder aqueles que o amam. E aí, em Romanos 8, 38 e 39, Paulo diz: estou certo, Paulo estava seguro, ele estava confiante de que nem a morte, você pode morrer e ainda assim você terá acesso a essa paz. É isso que Paulo está dizendo. Nem a vida, você pode estar vivendo hoje como pecador, ainda ter acesso a essa paz. Nem os anjos, nem os principados ou potestades, que são autoridades no mundo espiritual, que têm mais poder, mais acesso do que nós, tem mais força do que nós, nem eles podem tirar a tua paz. E aí Paulo continua, nem o presente, esse momento de dificuldade que você está passando, isso não tem condições de tirar a tua paz. Nem o futuro, se você está preocupado o que vai acontecer depois dessa pandemia, a questão econômica do mundial, o teu emprego, a tua vida financeira, e isso não pode tirar a tua paz. É o que Paulo está dizendo. Nem a altura, nem a profundidade, conforme fala o salmista, se eu pegar as asas da alva, ou se eu descer até o profundo mar, até ali a tua mão me guiará. Eu quero te dizer que nem isso tem condições de tirar a tua paz. E aí ele termina dizendo, nenhuma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada disso que está no mundo pode tirar a tua paz. Acorda. Busca ao Senhor nosso Deus. Jesus é a tua paz. E ele termina a frase dizendo que ele manda ter bom ânimo. Ou seja, se ele está mandando ter bom ânimo, tenha bom ânimo. Isso é uma decisão sua. Ele deixa claro que a questão do ânimo, força, coragem, fôlego, é tua decisão. Você decide acreditar ou não no texto dito por Jesus aqui em João 16:33. E se você acreditar, você decide viver aquilo que você acreditou. Decida viver, acreditar no texto e viver esse texto, que em Cristo Jesus é a tua paz. E aí, ele vem dizendo, inclusive, que ele venceu o mundo. Tu não está depositando a tua paz em qualquer um. Está depositando a tua paz em alguém que desceu dos céus, em que resolveu livremente tomar a forma de homem, sendo servo, ter morte de cruz, em obediência ao Pai para salvar o pecador. Na realidade, nenhum de nós passamos pelo que Jesus passou, o tipo de flagelo e morte, voluntariamente, para salvar o pecador. E ele está dizendo, eu venci o mundo, logo aqueles que têm bom ânimo em mim também vencerão. Igreja, irmãos, aqui, ouvintes, acordem, a sua paz não está no que está sendo divulgado na televisão, ou no contexto mundial, na economia mundial, não está no teu salário, não está na tua família, não está na tua igreja.
A tua paz, ela está em Jesus Cristo, Senhor nosso, Deus nosso, dono da igreja, dono da tua vida. Deus te abençoe. Um excelente domingo para todos nós. Em o nome de Jesus. Amém.